TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, semana da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem jogo de Copa do Mundo, parece decisão. Grêmio e Corinthians. E o Internacional antecipa a Copa do Brasil, pega o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. É hoje no Beira-Rio. A LAF e o Lajadense jogam somente amanhã, quinta-feira. O Lajadense enfrenta o Novo Hamburgo pela Copa Luiz Fernando Costa. E a LAF na Série Ouro tem clássico dos Vales, a LAF e a Soeva lá em Venâncio Aires. É agora no Papo de Boleiro. Diogo Botti diz que o Brasil fez 4 nos Estados Unidos para mostrar para eles o quão ruim é ter um dólar valendo R$4. Brincadeira, né? Para retribuir no futebol que eles estão fazendo na moeda com a gente. Poucas dúvidas agora pro técnico Dunga, né? Para as eliminatórias, que já tá em cima aí, dia 17, a convocação aí para os dois jogos, primeiros jogos da eliminatória na Copa do Mundo de 2018. O Brasil atropelou aí os Estados Unidos 4-1. Neymar mais uma vez foi o destaque, né? 2 gols. O certo é que eu acho que desse grupo chamado agora pelo Dunga, pouca coisa vai mudar mais com relação a essa convocação aí para as eliminatórias. Em virtude até que, por ser até os testes finais, né, visando essa competição, eu acho que o Dunga talvez tenha uma outra dúvida, questão de defesa. Os laterais eu acho que são esses mesmos, talvez os goleiros possam ter alguma alteração, né, já que eu acho que teve um rodízio bastante grande, com agora o próprio Alisson que teve a primeira convocação, Marcelo Groi foi titular, o Jefferson acabou perdendo espaço, então talvez ele possa ter alguma mudança. Questão de meio campo, eu não acredito em muitas alterações. A dúvida aí pela permanência de algum, vamos dizer assim, cascudo, né? O Kaká estava presente lá nos Estados Unidos até como marketing para o futebol americano, já que ele atua por lá. Vamos ver se permanece ou não. No ataque eu acho também alguns jogadores aí buscando afirmação, o próprio Lucas que entrou no jogo, o Rafinha que fez o terceiro gol do Brasil, se não me engano. Então os jogadores aí buscando uma afirmação diante do Dunga, e vamos aguardar essa lista aí. Eu não acredito em grandes surpresas não, até pelo grande número de jogadores que girou, mas o grupo tem se repetido muitas vezes, mudando uma outra peça até em virtude de testes, né? Vale lembrar que o Brasil tem suas duas primeiras partidas sem Neymar, em função daquela penalização, aliás, que ele recebeu expulsão no jogo na do Colômbia, último jogo na Copa América ainda, exato. O Brasil acabou perdendo aquele jogo ainda na fase de grupos ali da Copa América. O Neymar foi expulso, acabou tendo julgamento, pegou 13 jogos, né? Contra a Colômbia, pegou 13 jogos, cumpriu contra o Paraguai na eliminação do Brasil e agora precisa cumprir os 2 seguintes, que no caso vão se encaixar nas eliminatórias. Isso aí, Neymar aí começa dando problema na eliminatória, começa como problema, mas enfim. O Neymar hoje não tem substituto, né? Lamentavelmente. Bueno, isso aconteceu na noite hoje é quarta, na noite da terça-feira, o jogo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Saldo positivo, né? 2 jogos, 2 vitórias. Vitória magrinha contra a Costa Rica, o gol do Hulk, e agora um placar mais elástico, aí o Brasil um pouco mais solto nesse jogo contra os Estados Unidos. Essas 2 vitórias, uma New Jersey. Os 2 jogos lá nos Estados Unidos para fazer dinheiro e mobilizar o futebol americano. Futebol nos Estados Unidos. Falar futebol americano parece que é o outro, né? Soccer. Isso aí. Bueno, hoje começa a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem 2 jogos sensacionais para os gaúchos. Gaúchos contra paulistas, né? É isso aí. Os 2 gaúchos jogando contra 2 paulistas. O Internacional, daqui a pouco, enfrenta o Palmeiras, eu disse no início, antecipando a Copa do Brasil, porque é o próximo adversário do Inter na Copa do Brasil. Isso aí, os 2 voltam a se enfrentar lá pelo dia 23, 24, se não me engano, aí, o confronto da Copa do Brasil, né? Vale pelas quartas de final já, mas agora antecipar esse confronto aí, jogo pelo Campeonato Brasileiro. O time do Argel buscando a recuperação, depois de mais uma derrota fora de casa. O Inter não tem jeito de vencer fora de casa, foi apenas uma em 23 rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que consegue nessa partida agora, 17, 19 e 30, né? Deve estar começando daqui a pouco aí lá no estádio Beira-Rio. O Inter deve ter algumas mudanças já confirmadas pelo Argel. Na defesa o Hernando sequer concentrou em virtude do desgaste físico aí. Entra o Hever lá no número de defesa ao lado do Paulão. E na lateral esquerda aí sim, o Jefferson está sendo
vai ser submetido a uma cirurgia, né? O Jefferson vem numa crise técnica enorme, não vem conseguindo mostrar as atuações que de Libertadores, até que levaram ele para a seleção brasileira disputar a Copa América. O jogador passa por uma cirurgia e vai ficar de fora aí durante 90 dias aproximadamente, é a previsão do departamento médico do Inter, uma cirurgia no ombro. Esses são os 2 desfalques, entre o Arthur, na lateral esquerdo. O resto da equipe deve estar mantido, conta com o retorno do Vitinho, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, retorna agora na vaga do Lisandro Lopes. O restante da equipe é o mesmo que vem atuando aí a base formada pelo Argel. O Vitinho é um cara que tem marcado pelo Internacional. O Vitinho boa surpresa. Dando uma boa resposta aí, ele contratado no início do ano como uma das principais apostas, revelações do futebol brasileiro, chegou muito bem no Botafogo, acabou se transferindo para a Rússia, não conseguiu se adaptar, acabou voltando, não teve espaço com o Diego Aguirre, mas agora com o Argel sim está mostrando toda essa qualidade aí que o Inter teve que buscar lá no gelo lá da Rússia para vir jogar aqui. O Vitinho dando uma boa resposta, é um jogador de muita movimentação e tem liderado esse ataque do Inter ao lado do Valdívia. Bueno, o jogo do Internacional é daqui a pouco, é no Beira-Rio, o Argel contando com a torcida colorada para fazer a diferença. Parece que é o caldeirão do Beira-Rio. O Inter fala-se assim, no 10-0, né? Já que não consegue ganhar fora, vamos vencer as 10 que nós temos em casa ainda para ver se a gente consegue engatilhar quem sabe um G4 ou até uma posição melhor aí. Na verdade, a luta do Inter, vamos combinar, torcedor, é contra o rebaixamento. O Internacional não consegue somar pontos fora de casa. Tem que apostar no fator Beira-Rio mesmo para buscar esses pontos. A gente sabe que alguns jogos são complicados, deixou escapar algumas coisas contra o Flamengo, contra o próprio São Paulo. Então, vamos jogar dentro do Beira-Rio e tentar retomar essa soberania colorada aí dentro do gigante para conquistar mais uma vitória e somar mais 3 pontos aí que mantém o sonho vivo, né? Porque o sonho hoje do Inter realmente é o G4. Bueno. E também que está sobrando a Copa do Brasil, que vem depois no fim do mês, como o Diogo já falou. O jogo é contra o Palmeiras. A gente vai ter uma febre hoje, como vai ser esse confronto. A Copa do Brasil, primeiro jogo em Porto Alegre, segundo jogo em São Paulo. Bueno. E o Grêmio joga às 10 horas, jogo da televisão, contra o Corinthians. Eu estava aqui, Diogo. Final antecipada, Marcelo? Final antecipada, é o que tudo indica, né? E eu estava procurando aqui porque os 2 times jogam com 5 desfalques. Olha aí, eu estava procurando para a gente calcular aqui quem perde mais com isso. No Timão, entenda-se o Corinthians, né? Timão, reportagem paulista é o Corinthians, não terá Fagner, Gil, Wendel, Bruno Henrique e Elias. Elias, grande desfalque, seleção brasileira. No Grêmio, Marcelo Groi está na seleção, Eraso também selecionável, não brasileiro, né? Mas enfim. Equatoriano. Maicon, Fernando e Luan. Esses são os 10 que não vão estar em campo. Quem perde mais, Diogo Botti? O Grêmio, sem dúvida. O Grêmio, por ter um grupo mais reduzido, ter jogadores que de pouca substituição, vamos dizer assim. Por exemplo, no ataque, além do Luan, o Fernandinho agora também está machucado. Então, são 2 problemas no ataque gremista aí. O Corinthians recebe muito da ausência do Gil, que é um zagueiro central, e do Elias, que é um volante de seleção brasileira, é o motorzinho desse meio campo. Mas o Corinthians tem reposição, tem o Fábio Augusto, tem o Marcial, que é um jogador que teve passagem para o Grêmio, a grande revelação do Campeonato Brasileiro, e um volante de 21 anos, se eu não me engano. Então, eu acho que o Grêmio perde mais por as peças que a posição não serem de tanta qualidade como as que estão saindo. Por exemplo, no último final de semana, o Thiago, que entrou no lugar do Marcelo Groi, mais uma vez falhou no gol do Goiás. Então, espera aí que o Grêmio possa se resguardar desses desfalques, possa conseguir aí com esses substitutos, o Bobô, o Pedro Rocha e o Thiago, vamos dizer assim, o Bressan que segue na defesa, o Edinho que segue no meio campo, que consiga dar uma resposta positiva aí dentro de campo, para que o Grêmio não sinta tanto, não sentiu lá contra o Figueirense, né, Márcio? Na vitória contra lá em Florianópolis, 2-0, com o time catarinense, tinha os mesmos desfalques. Agora, quem sabe, mas claro, a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, né? O jogo vai ser lá no Itaquerão, e se o Grêmio ganha, fica a apenas 3 pontos do líder. E aí sim... tá na briga. Aí tá na briga, com certeza. Eu acho que é um jogo, realmente, é uma decisão, a gente pode falar que é uma decisão antecipada, porque o Grêmio já fez os 2 confrontos com o Atlético Mineiro, tem a questão aí contra o Corinthians mesmo, que é o segundo jogo já, então não se enfrentam mais. Então, realmente, se o Grêmio tirar pontos aí e ao mesmo tempo somar os seus pontos, fica bastante... Coloca o time gaúcho de novo na briga pelo título aí, que há um tempo atrás também parecia já esquecido. Torcer pro Tricolor, eu acho que dá pra vencer, já tem umas epopeias esse ano aí no Brasileirão contra o próprio Atlético Mineiro lá dentro do Mineirão. Torcer que o Tricolor consiga mais uma grande vitória para encostar de vez na luta pelo título aí da competição. Não vencendo, não é impossível conquistar o título. Vai ficar a 9 pontos do líder, só vai ficar bem mais difícil. Já foram 24 rodadas, aí já vão faltar só 14, e aí começa, né, a funilar
e aí começa a dificultar a vida de todo mundo. Mas o Grêmio ainda tem condições sim de buscar a liderança, sobretudo se ganhar hoje, então é uma mão na roda. E dá uma moral pro elenco tremenda. Com certeza. E o Grêmio joga então às 10 horas da noite, horário de boate, o jogo da televisão. Amanhã, aliás, antes de falar do Lajadense, vamos falar dessa rodada, né, Diogo? Vamos lá, tu tirou aqui ou deixou aqui? Botei aqui pra mim, vamos lá então. Então, além de Inter, agora de 7h30 com o Palmeiras no Beira-Rio, a gente tem Ponte Preta e Vasco da Gama. Mesmo horário para Atlético Mineiro e Avaí. Dá pra colocar uma vitória pro Atlético aí. Vai embolar tudo se o Grêmio ganhar, né? Tá lá. Que eu acho que o Atlético aqui faz o dever de casa contra o time catarinense. Às 21 horas a gente tem Figueirense e Atlético Paranaense. Às 21 horas também Joinville e Chapecoense. Às 22 horas Corinthians e Grêmio. Santos e São Paulo, outro jogaço, clássico paulista. E o Coritiba enfrentando o Fluminense. E amanhã completa a rodada Goiás Sport e o Flamengo enfrentando o Cruzeiro. Muito bem. E amanhã também tem o segundo jogo na Luiz Fernando Costa, Copa Luiz Fernando Costa, de Lajadense e Novo Hamburgo. O primeiro o Lajadense levou a melhor lá em Novo Hamburgo. O Lajadense com o time titular, ao contrário do que tinha acontecido na fase anterior dessa mesma competição, onde o Luiz Carlos Vinck optou por um time misto, o Lajadense acabou perdendo por 1-0. Dessa vez não, tudo diferente, o Lajadense entrou com o time titular até buscando ritmo para a partida contra o Metropolitano, que acabou em empate lá em Santa Catarina pela Série D. Acabou fazendo 2-0 e praticamente caminhou a vaga. Amanhã pode até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim avança às semifinais da competição, já chegando no final da copinha aí, competição essa que o Lajadense é o atual campeão. Tudo bem, vamos passar o Lajadense ganhou tudo, né? Então ele estava se achando, né? Agora achando também, então, continuando esse, o Lajadense foi campeão ano passado, até se mantém. Aquele né? dia tu me perguntou no negócio da Série D, se tinha dado resultado, repercussão, nós comentamos sobre isso já? Não me lembro. Seguinte, o torcedor fica antenado aí, teve um julgamento, o Lajadense foi absolvido daquelas acusações envolvendo o Jorge Baldo, da súmula do árbitro na partida contra o Volta Redonda. A repercussão negativa acabou atingindo até a mídia nacional, que ameaças de morte e tudo mais, acabou não sendo comprovado, o Lajadense está isento, não pagou nem multa em dinheiro. Que beleza. O Giovanella tá com a boca lá na orelha. Não precisar tirar dinheiro do bolso ali, é bom. Bom, que bom, né? Bom também que foi comprovado que foi talvez um exagero aí da arbitragem, que o integrante da direção não tenha cometido essa barbaridade. Não cabe. É o melhor, na verdade, de tudo. Esse jogo do Lajadense vai ser amanhã, é aqui em Lajeado, então você pode acompanhar no estádio do Alve Azul às 7 horas. Isso. 7 horas, um horáriozinho bacana para você assistir um bom jogo de futebol. E amanhã também, só que aí lá em Venâncio Aires, pela Série Ouro de Futsal, a LAF tem um dos clássicos dos vales. 20 horas contra a Soeva, lá no Poliesportivo, lá em Venâncio. É o Parque do Chimarrão, que chama o ginásio lá. Mais um clássico aí, briga de gente grande, né, na Liga, na Série Ouro de Futsal. A LAF e a Soeva brigando pela ponta de cima ali da tabela. A CBF cumpriu os jogos atrasados, desgarrou um pouquinho na liderança. A LAF segue em terceiro. E a Soeva é o segundo colocado, com 3 pontos a mais que o time do Lajadense, mas tem um jogo a menos. Então, o time de Venâncio faz muito bem na parada e pode até assumir a liderança da competição em caso de vitória sobre a LAF. Clássico dos Vales. A gente venceu o primeiro jogo aqui por 1-0. Né, um jogo sempre complicado. Então a gente espera que ela possa cumprir seu papel, manter a sua sequência aí de Liga Nacional, essa vitória importantíssima na segunda-feira contra o Guarapuava, que colocou a LAF no G4, os que estão na briga para classificar para a terceira fase da Liga, que a LAF consiga manter esse embalo também agora na Série Ouro. E para você ter uma noção de quão maluco o futsal também é, assim como é o futebol, Atlântico, que está mal das pernas, uma barbaridade aqui no estadual, e também nada, no nacional, acabou-se, né, morreu, é campeão. Campeão mundial. do mundo. Mundial. Campeão do mundo, exatamente. Competição realizada lá em Erechim mesmo, né? Feita pela Federação Internacional de Futsal. E o time de Erechim acabou campeão aí numa decisão. Tinha times do Azerbaijão, tinha time da Itália, time de tudo que é lugar aí. E parabéns ao time do Atlântico aí, campeão mundial. Já tinha ganhado a Libertadores, né? Isso é bom para dar moral. Ao contrário do Corinthians, foi campeão mundial com a Libertadores. É assim que se faz, né? Escadinha, né? Escadinha, né? Degrau em degrau. Dando moral aí para o futsal gaúcho, isso é bom para todo mundo, bom para a LAF também, lógico, para a STF, né? Coloca o esporte em evidência, né? E o Estado, por que não? Com certeza. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, depois do Redação Informativa, para falar dos resultados dessa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, também projetar o jogo do Lajadense, da LAF, enfim, tudo que vai acontecer na quinta-feira. É amanhã, não perca. Abraço.
TV Informativo. Aqui o Vale se vê.